Fala pessoal, desculpa a qualidade do vídeo, sei que tá ruim. Eu vim aqui fazer meio que um desabafo, entre aspas, né? Explicar tudo que aconteceu e vem acontecendo na minha vida. Vou tentar deixar o celular aqui de uma forma, tem que ficar aqui na cama mesmo. Bom, vou tentar resumir tudo nesse vídeo. Eu não gosto de expor meus problemas particulares, meus problemas com a família, minhas coisas pessoais. Mas enfim, eu queria estar falando pra vocês, igual tá escrito no título aí, reviravolta. Bom, vamos começar por partes. Desde sempre, pra quem acompanha meu canal, acompanha shorts, acompanha essas coisas, eu fui viajar pro interior, né? Tem um tio meu, que ele é irmão do meu pai, e ele já morava lá faz um tempo já, nessa cidade onde eu tava. A cidade onde eu tava, pra quem não sabe, se chama Catanduva. Mas será que dá pra comer pra cá assim? A cidade onde eu tava se chama Catanduva. Catanduva SP. É interior de São Paulo. É perto de... Eu vou falar o nome de algumas cidades. Talvez se você conhecer, se você já foi lá, ou até mesmo se você mora, comenta aí embaixo. Que cidade de Catanduva, ela é perto de... Vou falar cidades vizinhas e as cidades próximas, mas não tão perto, mas próximo. As cidades vizinhas, Catiguá, Novo Horizonte, Itajobi, Cajobi, São José do Rio Preto. Aí as mais próximas assim, que não é tanto, mas é Novo Horizonte, Novais, tem também Lins, tem também, deixa eu ver, Limeira, São Carlos, São Rafael não, Barreto, só que já é bem mais longe, né? Enfim, entre outras. É que fugiu o nome aqui na mente, mas eu tava bem longe. Inclusive da onde eu moro aqui, até a cidade onde eu tava, são mais ou menos 400 quilômetros. Eu vim de moto pra lá. Sim, eu vim de moto. Eu vim de lá de moto, voltei de moto, depois eu vim de novo. Eu vou explicar tudo o que aconteceu. Vamos, voltando ao assunto. Eu fui morar no interior. Pra quem me acompanha, sabe que... Pra quem me acompanha sabe que eu fui morar pro interior. Quem me segue no Instagram também. E eu fiquei um bom tempo lá. A primeira vez que eu fui, eu fiquei 6 meses. Não me adaptei, não gostei da cidade, primeira vez. Não me dei muito bem, acabei vindo embora. Beleza, fiquei aqui um tempo. Peguei, fui de novo pra lá. Dessa vez que eu fui, eu fiquei de vez. No total, totalizando tudo, eu fiquei mais ou menos uns 3 anos morando lá. Eu aprendi muita coisa em questão de profissional. Eu mexo com pintura, eu mexia com pintura lá. Aprendi bastante coisa, desenrolei, aprendi questão de profissional, né, de profissão. Não só isso, como eu aprendi cortar mato, roçar mato, podar árvore, e entre outros. Eu fiz bastante tipo de trampo lá, porque às vezes a pintura tava fraca, como eu tinha bastante conhecido, eu ia fazer outra coisa. Meu nariz tá irritado, pessoal, peço até desculpa, mas não tem como. Enfim, lá, depois que eu fui me adaptando, fui gostando da cidade, não queria mais voltar. Inclusive, se a minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha família fosse pra lá de vez, eu já ficaria lá. Eu já moraria lá. Já ficava de vez. Eu voltei mesmo por conta da família, por conta de outras coisas que eu vou falando ao redor do vídeo. Enfim, fiquei lá na cidade, fui morando, fui morando. Agora, recente, por que eu vim pra São Paulo de volta? Aconteceu uns negócios lá. Eu não vim fugido, nem nada. Sei que tem gente que vai achar que eu vim fugido, algo assim, não. Sim, eu me envolvi com coisa errada lá. Eu não sou nenhuma pessoa santa.
entendeu? Me envolvi sim com coisa errada. Questão que eu tava falando de profissional, aprendi bastante coisa assim, tive bastante experiência, tive um outro relacionamento lá também, entendeu? Tive outra experiência de relacionamento, porque até então eu só tinha namorado, tive um relacionamento sério só aqui em São Paulo. Conheci outra pessoa assim, tive um relacionamento, uma experiência de 6 meses, né? Foi um namoro sério, mas sério naquelas, né? Um namoro de 6 meses. Mexi sim com coisa errada, não sou nenhum santo, entendeu? Eu não tenho vergonha de falar isso, eu mexi porque eu quis, eu tinha interesse de saber, não foi porque eu vi ninguém fazendo. Ah, beleza, me envolvi com pessoas que mexiam, eu sabia que mexia e tal, podia me afastar? Podia, mas eu sempre fui assim. Inclusive hoje em dia eu tenho amigos de infância que mexem com coisa errada. Na minha família tem gente que faz coisa errada. O que é coisa errada? O que é coisa errada? Que rouba, que trafica, que vende droga, que, né, faz todas essas coisas, entendeu? E ninguém é perfeito, cada um é o dono do seu próprio destino, cada um escolhe o que vai fazer da sua própria vida, cada um vive a vida do jeito que quer e tem as consequências de cada escolha sua, entendeu? Eu tive sim as consequências das escolhas que eu fiz, até hoje tenho, entendeu? Mas o que eu quero falar pra vocês? Eu gostei de morar lá, por mim eu ficava lá igual eu falei, porém o que aconteceu? Vamos por passos. Não vou entrar muito em detalhe em coisas pessoais, que tem muitas coisas que eu não posso nem ficar falando aqui. Primeiro passo, me envolvi com coisa errada. Sim, me envolvi, comecei a vendi drogas, entendeu? Infelizmente. Não me sinto vergonha de falar isso, não sinto prazer em falar isso, tipo assim, vendi droga. Não, vendi sim, tô sendo sincero, vendi, mexi com coisa errada, vendi drogas, se envolvi com drogas, entendeu? Não vou ficar entrando no detalhe do que eu fazia, mas resumindo, vendi sim, trafiquei sim, entendeu? Fiz muita coisa ruim, já roubei sim, roubei lá. Precisava? Não precisava. Como eu falei, eu trabalhava com meu tio tem uma empresa de pintura, tinha bastante funcionário, eu trabalhava para ele, não precisava de nada disso. Felipe, mas você poderia evitar, né? Pô, evitar essas amizades, poderia sim, mas não quis evitar. Por que eu não quis? Porque eu sempre tive, igual eu falei, amigos. Tenho muitos amigos bons que não mexem com nada disso. Tem muitos amigos que mexem e não tenho preconceito nenhum. Não é porque a pessoa mexe que eu vou me afastar, claro. Não vou ficar perto, não vou ficar convivendo com aquilo. Mas também não vou deixar de ter amizade com a pessoa por conta disso, entendeu? Porque ninguém faz minha cabeça, nada me influencia, entendeu? Eu quis mexer naquilo, lá no interior, quis me envolver nisso, porque eu quis, entendeu? Não foi ninguém que me obrigou, que pôs uma arma na minha cabeça e falou, porque, vai lá, vende droga, vai traficar, vai... Eu quis ver, eu quis ter a experiência de como que é, entendeu? Eu quis, não foi ninguém que ficou, não sei o que, me induzindo a nada. Eu que quis. Precisava? Não precisava. Entrei visando dinheiro? Entrei visando dinheiro. Dá dinheiro? Dá dinheiro. Não vou ser hipócrita aqui e mentir, dá dinheiro. Só que é um dinheiro assim que, como eu posso explicar pra vocês? No meu caso, eu pegava bastante dinheiro? Pegava. Ganhava bastante dinheiro? Ganhava. Mas o que eu fazia? Eu não aproveitava esse dinheiro. Eu não tinha cabeça pra guardar e, sei lá, montar uma coisa pra mim, sair fora dessa vida, montar um negócio, montar uma loja, montar qualquer coisa, assim, sabe? Me planejar. O que eu fazia? Pegava dinheiro e trocava de moto. A primeira moto lá foi uma CB300. Depois peguei uma Suzuki E125. Depois uma Fan 125, 2014. Parecia Start. Depois dessa Fan, peguei uma Twister. E agora eu tô com uma outra Fan, só que é 2012. Então eu ficava trocando de moto toda hora. Ia em lugar, restaurante, ficava gastando dinheiro com comida. Ficava gastando dinheiro com fazendo tatuagem. Tem um monte de tatuagem na mão, um monte de lugar tem. Ficava gastando dinheiro com tatuagem, com roupa, tênis, boné. Então assim, eu não tinha cabeça. Eu ganhava muito dinheiro, não tinha cabeça. Fora as outras coisas que eu gastava, cigarro. Eu entrei num vício feio de cigarro, fiquei fumando muito cigarro. Entrei num vício zoado de cigarro, nunca fui de fumar. Pra quem me acompanha aqui no canal sabe que, pô,
Sempre fui de treinar, sempre gravei conteúdo de treino, sabe? Sempre curti moto também, mas enfim, aconteceu tudo isso. Resumindo, eu e meu tio, a gente acabou tendo meio que, não uma desavença, mas por eu fazer essas coisas, ele não aceitava. E ele tá certo, é o direito dele. Ele nunca mexeu com coisa errada, nunca foi dessa vida errada. Sempre foi trabalhador e ele não tem que aceitar isso. Ele tá certo. Então aí que a gente foi, né, ele pra um lado, eu pro outro, ele foi desanimando de mim e tal, fui sendo uma pessoa que eu não era, entendeu? E, resumindo, a gente se separou, né? Eu fui pra um canto, ele foi pro outro, a gente continuou morando na mesma cidade, mas não na mesma casa. O que aconteceu? Esse cara que eu traficava, que eu tinha amizade, que mexia com essas coisas, que foi me ensinando tudo. Rapaziada, deu uma pausa no vídeo. Minha irmã entrou lá no quarto, resolveu uns negócios lá dela. E... resumindo. Então, meio que cada um foi pra um lado, né? E eu acabei indo... O vídeo vai ficar meio escuro, porque eu vim aqui fora aqui, porque lá dentro tá um barulhão. Vai ser meio ruim pra gravar, mas... meu rosto não importa tanto, eu vou falando aí. Resumindo, eu acabei morando com esse cara aí que mexia com essas coisas erradas, entendeu? E fui morando com ele, fui convivendo, ele tinha os clientes dele. Porque eu vou explicar pra vocês. Lá no interior, não tô explanando ninguém, não vou citar nome de ninguém, entendeu? Não vou caguetar ninguém, isso aí jamais, não, isso aí não é de mim, entendeu? No mundo do crime isso aí é inabominável, entendeu? Só tô falando, não vou dar nomes aos boi, né? Mas tô falando a realidade que eu vivia. Comecei a conviver nesse mundo aí errado aí de crime, né? Comecei a conviver nesse mundo de crime. E ele ia me ensinando tudo, ia ajudando ele, ia fazendo, ia montando as embalagens e tudo mais. Não vou ficar entrando muito em detalhe porque, né? Tem coisa que o YouTube... Eu tenho foto aqui segurando, né? Várias coisas. Gramas e gramas e quilos de, né? Não vou ficar citando nome nem nada, porque você sabe como que o YouTube é. Enfim, ajudava ele no modo geral. Ajudava ele. Ele ganhava a parte dele, eu ganhava a minha. Pra quem não sabe, no interior, depende da cidade, mas pelo menos onde eu morava não tinha biqueira, não tinha muitas, tinha uma ou outra. Porém, lá é tudo online, entendeu? E, né, todo mundo sabe disso, né, mano? Até os polícias que... todo mundo que mora lá, a polícia, todo mundo já sabe, é tudo online. Então, ele já tinha os clientes dele, eu tinha uns meus. E a gente assim ia ganhando dinheiro, ia trabalhando e ganhando. É um dinheiro rápido, um dinheiro bom e rápido, não vou mentir pra vocês. Entendeu? Não me orgulho disso, mas eu tava ganhando muito dinheiro e aquilo tava subindo pra minha cabeça. Só que eu sempre fui um cara muito humilde, muito pé no chão, entendeu? Eu vi que aquilo tava, mexendo comigo. Eu falei, não, calma lá, mano. Deixa eu pisar no freio, me controlar, me achar. Eu tava me perdendo, eu não sou assim. E outra coisa, fora os riscos, tinha muitos riscos. Muito risco das coisas. De polícia, de tudo, né? De tudo. Então, eu comecei a ter uma hora assim que eu comecei a achar que qualquer hora eu podia ser preso. E realmente eu podia ser. Já vieram atrás de mim, sim. Entendeu? Uma das vezes que veio, eu consegui, né? Dilubriar, entendeu? Tipo assim, porque eu acho que a gente tem que ter inteligente. Desculpa até o jeito que eu falar, mas a gente tem que ser inteligente em tudo na nossa vida, independente do ramo, independente se tá na vida errada ou não, você tem que usar a cabeça, tem que ser inteligente. Então, eu sempre pensei isso, eu sempre falei, mano, por mais que eu não possa ser tão inteligente pra alguns, mas eu sempre pensei, eu tenho que ser inteligente. Então, já que eu já tô nessa vida errada, já tô, né, já entrei de cabeça mesmo, então, né, da primeira vez que veio, não consegui pegar. Graças a Deus, as proteções de Deus, eles nunca conseguiram pôr a mão em mim, nunca conseguiram me pegar. Já tomei enquadro, sim, já vi me revistaram o carro, já me pegou com BO. Já quiseram mexer no meu celular, enfim. Mas nunca fui preso nem nada, graças a Deus, graças à proteção de Deus. E eu tenho certeza que, né, por conta da oração da minha mãe e tudo mais. Só que
uma coisa que eu quero falar aqui pra vocês, rapaziada, não se iludam com isso. De verdade, eu tô me abrindo aqui contando a história da minha vida, que eu passei lá, a experiência que eu passei lá, reviravolta, né, que deu na minha vida. Porque era pra ser até um tema pra outro vídeo isso aqui. Mas como eu já comecei a falar, né, enfim. Só falo pra vocês não se iludir, porque não é bem assim não. Ninguém vai ficar rico assim da noite pro dia, não. Entendeu? Não é bem assim não, não é por aí não. Entendeu? Igual eu falo, eu ganhei muito dinheiro, ganhei pra caramba, dá muito dinheiro, dá. Só que é aquela coisa, vocês sabem, todo mundo sabe que nossa mãe fala sempre, ou o final é sempre o caixão vela preta, ou cadeia pro resto da vida, entendeu? E ainda, dependendo da situação, se você for pra cadeia, ainda você vai estar no lucro, porque, né, porque em vários casos é morte direta. Enfim, quero falar pra vocês que eu peguei, tava morando com esse rapaz, teve uma hora que eu já não tava mais aguentando ficar nesse estilo de vida. Igual eu falo, ó, eu ganhava muito dinheiro e tal. Tem gente que fala, louco, cara, ganhava dinheiro e tal e veio embora. Eu não tava mais aguentando. Eu tava imaginando que qualquer hora a polícia ia invadir a casa dele. Entendeu? Eu tava imaginando que qualquer hora a polícia ia me pegar, ia pegar ele, ia pegar eu. Ia dar uma merda, porque no final, rapaziada, todo mundo sabe, no final, a casa sempre cai. Tudo que você faz de errado, questão de droga, questão de traição com a esposa, com a esposa, questão de esconder algo, ou questão de mentira, uma hora ou outra a casa sempre vai cair, sempre, sempre, sempre. Não adianta, sempre vai cair, sempre vai dar merda. Então, é igual uma coisa que eu falo, sempre procura fazer as coisas certas, honestamente. Nem que seja difícil, mas faz as coisas certas honestamente, que uma hora ou outra Deus vai recompensar, vai dar tudo certo, entendeu? Enfim, eu peguei minha moto, eu peguei minha moto, saí de lá, era meia-noite. Eu não avisei ninguém, só avisei apenas minha mãe que eu tava vindo embora e meu tio, que eu não morava mais com ele, porém ele morava lá ainda. E vim direto. Eu não avisei eles, eu saí meio que escondido da casa deles. Eu vou explicar o porquê depois. E vim. Cheguei aqui em São Paulo, era 8 horas da manhã. Cheguei aqui na cidade onde eu moro. Cheguei de boa. Entrei em casa, abracei minha mãe, minha avó. Muita dessas coisas que eu tô falando pra vocês, elas nem sabem, elas nem sonham com isso. Porque tem muita coisa que eu não conto pra elas. E tem muita coisa ainda que eu nem posso contar pra vocês aqui. Entendeu? E eu queria pôr aqui fotos, conforme eu for falando, vídeos, né, de ar, de drawer, entendeu? Tem que falar assim porque o YouTube é complicado, mas eu não posso pôr, infelizmente, entendeu? A não ser que alguém queira ver essas coisas, por curiosidade, e me chama aí no Instagram aí, dá um salve, entendeu? Meu Instagram tá aí no canal, tá, vou deixar na descrição. Mas enfim, rapaziada, o que eu posso falar pra vocês é que isso não é vida. Eu peguei, saí de lá meia-noite e vim embora. Acho que dá pra ver um pouco aqui a rua. Saí de lá meia-noite e vim embora. Cheguei aqui 7 horas da manhã. O pessoal lá mandou um monte de mensagem. Ficou mandando mensagem. O pessoal que eu morava. O Trafi e a mulher deles, a família dele. Mandando mensagem onde que eu tava. Que eu tinha ido embora, que eu sumi e tal. Eu peguei e falei a verdade. Eu falei, ó, vim embora. Vim aqui pra São Paulo ver minha família, ficar com a minha família um pouco. Porém, eu tava falando pra eles que eu vim só ficar um pouco e já ia embora. Vim ver o pessoal e, tipo assim, daqui, sei lá, 2, 3 dias eu tô indo embora. E meio que eles ficou meio assim, né, e tal. E aí, meio que acharam ruim. Por que eu não avisei eles? Porque eles sempre falavam que quando eu fosse ver minha família, ou quando eu fosse embora e tal, pra mim ir de ônibus, tudo mais, que eles não iam permitir eu ir de moto. Tipo assim, estavam querendo mandar na minha vida, sabe? Querendo mandar na minha moto. Por quê? Porque eles não tinham moto nem carro. Ah, mas o cara é traficante. Sim, ele tinha muito dinheiro, só que ele não tinha cabeça. O dinheiro que ele tinha, ele gastava com... Assim, todo mundo tem as contas, né, de casa, despesa. Mas ele comprava toda hora bebida pra esposa dele, pra eles. Até pra mim também, pra nós tudo, né? Eu ajudava eles também. Mas enfim, não gastava, não tinha cabeça pra juntar pra comprar um carro, uma moto. Então eles usavam a minha pra tudo. Isso ia incomodando um pouco, sabe? Eu não falava nada porque eu tava morando com eles, não pagava aluguel. Tipo assim, morando de favor, né, se for ver. E não tinha por que eu também ficar, né, reclamando ou cobrando algo assim, né?
Na verdade, eu devia muito pra eles. Mas eles, no final, acabou a gente brigando e tudo mais, e eles acabou me devendo ainda. Porém, meio que a dívida já foi paga, porque o tempo que eu fiquei lá não paguei aluguel também, eu reconheço isso, eu não vou ser hipócrita. Mas enfim, aí eles ficou fazendo na minha cabeça, quando eu voltei, ficou fazendo na minha cabeça pra mim voltar. Eu peguei e voltei. O que aconteceu? Eu acredito que eles armaram pra mim, porque o que aconteceu? Eu peguei e voltei pra lá. Peguei, tinha um dinheiro, peguei e fui. Voltei depois de 2 dias. Despedi da minha mãe e do pessoal. Quando eu ia voltar pra ficar de vez. Ia ficar mais um tempo, depois eu ia vir embora. Cheguei e voltei lá. O que acontece? A mulher lá do Trafi tinha uma filha. Não vou citar nome, não vou ficar expondo ninguém, né? Porque não tem um porquê disso. Mas ela tinha uma filha que era meio psicopata, essa é a verdade. Ela bate de frente com o homem, bate de frente com qualquer um. Entendeu? E como eu tinha ido embora e tal, eles não estavam entendendo nada. E ela meio que ficou brava. Eu tinha um computador game e ela sempre pediu pra mim dar esse computador pra ela, vender pra ela. Eu sempre falei, eu vendo e tal. Só que no dia que ela ia comprar, ela desistiu. Porque ela ia juntar pra comprar uma moto pra ela e tal, pra dar de entrada. E falei, beleza, né? Acabei meio que ficando assim. Ela falou, quando eu receber eu pego. Aí chegou no dia de ela receber, não pegou. Aí antes de eu vir embora, eu peguei e vendi pra outra pessoa o computador. E ela ficou brava, porque ela mandou mensagem pra mim, Fê, você foi embora e tal, né? E o computador? Perguntou do computador, tava nem aí pra mim, perguntou do computador, né? Aí eu peguei e falei que eu tinha vendido já. Eu falei, vendi. Aí ela ficou brava. E, tipo assim, ficou mandando um monte de áudio, um monte de bosta pra mim, me xingando, jogando as coisas na cara. Ela não morava com nós, ela mora com a avó dela. Aí eu peguei, falei assim pro rapaz lá, o Trafi, né? Falei, mano, eu vou voltar, vou ficar aí com vocês e tudo mais, antes de voltar pra lá de novo, de moto. Aí eu falei, eu vou até voltar, mas, mano, eu não quero que a Tananã rela na minha moto. Não quero que ela ande na minha moto, porque igual eu falei, eles usavam minha moto pra tudo. E nisso ela ficou brava porque eu falei nisso, porque eles contou pra ela. Ela ficou brava, só que eu não sabia de nada. Peguei minha moto, fui viajar, 7 horas de viagem, 400 e poucos quilômetros, saí daqui, deixando a minha família pra trás. Fui pra lá, cheguei lá, essa menina não aparece lá do nada na casa deles. Eu tinha acabado de chegar, tava tirando a roupa, ela não me aparece lá do nada na casa deles, querendo me bater, querendo bater na minha moto, xingando de tudo. Tava transtornada. E tipo assim, eu sou um homem, jamais eu vou pôr a mão numa mulher. Porque, e outra, se eu fosse bater nela, eu matava ela, né? Porque, pô, por mais que tem mulher que luta e tudo mais, só que homem é, tipo, homem é, a força de homem é diferente de uma mulher. O homem tem bem mais força, né? Então, também não ia ficar apanhando ou vendo ela quebrar minha moto e eu não vou fazer nada. Pra mim não fazer merda, eu peguei minha bolsa chorando, de ódio, de raiva, que eu tinha acabado de chegar, não tinha comido nada. Tinha viajado 7 horas. Peguei minha bolsa de viagem de novo, minha moto, saí. Peguei e saí. E aí foi onde que eu fiquei meio sem chão, fiquei meio triste e tal, né? Eu peguei e saí. Falei, não, nunca mais vou voltar pra esse lugar, não quero mais voltar, me arrependi de ter vindo pro interior de novo e tal. E aí no outro dia eu peguei, graças a Deus, arrumei um dinheiro, porque o dinheiro que eu tinha eu fui. E pra voltar, depois dessa treta toda, minha mãe pegou e mandou um dinheiro. Eu consegui voltar, graças a Deus. Aí eu peguei e voltei, e graças a Deus agora eu tô aqui com a minha família, vou cuidar deles, entendeu? Me arrependo de algumas coisas que eu fiz lá sim. De outras coisas que eu não me arrependo, eu vou ser sincero. Eu levo isso aí como um aprendizado na minha vida. Um tempo que eu morei no interior e algumas coisas que eu fiz, né, de ruim, infelizmente, algumas coisas que eu fiz de boa também. Enfim, é um desabafo que eu tô trazendo pra vocês, né? E pra vocês meio que tá ciente também das coisas que aconteceu, né? Eu vou guardar a moto aqui.